Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá! Como enfrentar as crises que chegam em nossa vida? Como lidar com as crises que prejudicam nossa família, nossa carreira profissional e principalmente aquelas crises políticas e econômicas que atingem o nosso Brasil brasileiro? Embora não apreciemos ter de enfrentar crises na vida pessoal, na sociedade ou no mundo em que vivemos, elas acabam surgindo por razões das mais variadas. Há crises de ordem existencial que podem fazer uma pessoa sofrer tremendamente. Geralmente, nesses casos, a pessoa sofre por não encontrar sentido na vida ou por não estar vendo diante de si qualquer propósito que vale a pena ser perseguido ou mesmo desejado. Como dissemos, há muitas outras crises, tais como a conjugal, econômica, social, ambiental e outras. Atualmente, os brasileiros enfrentam uma crise política de grandes proporções. Uma crise que tem levado a nação a sofrer lamentáveis perdas e a sofrer enormes prejuízos, pois, como bem se sabe, política tem a ver não somente com a vida dos políticos eleitos pelo povo para serem seus representantes. As manifestações do último dia 16 retratam a insatisfação de grande parte da população brasileira com o atual governo. Os pedidos de renúncia e impeachment da presidente Dilma Rousseff e o clamor pelo fim da corrupção na política nacional ecoaram em 205 cidades em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Os números da Polícia Militar apontam que no Brasil inteiro, 879 mil pessoas foram às ruas. Já de acordo com os organizadores das manifestações, a contagem é de cerca de 2 milhões de participantes. O governo federal, por sua vez, considerou que as manifestações ocorreram dentro da normalidade democrática. Faixas contra o ex-presidente Lula e contra o Partido dos Trabalhadores também foram vistas em meio às multidões que vestiam, em sua maioria, as cores verde e amarelo. Alguns atos isolados chegaram a defender a intervenção militar no país. Os protestos também tiveram repercussão na mídia internacional. Jornais, agências e redes de TV da imprensa estrangeira destacaram o caráter pacífico e o clima de descontentamento com a administração da presidente Dilma Rousseff. A crise política também tem relação direta com a vida dos seres humanos nas cidades e em todo o país, e o modo pelo qual eles vivem uns com os outros e com tudo que os rodeia. Refletindo sobre a crise política no Brasil, podemos levantar algumas questões, tais como: o que levou o Brasil à atual crise política que enfrenta? Quais são as suas causas? Ela, a crise política, ocorre somente por motivo do povo não escolher bem seus representantes? Eu acho que sim. Acho que você votar errado. Porque se o povo se importasse um pouco mais com a política nacional, talvez pudesse votar em pessoas que merecessem o voto. Essa crise política deve pelo mau governo, porque essa loucura que está tendo aí, esses desvio de verba, está tirando assim, o couro nosso. Não é nem o couro, está tirando a nossa alma. Por que a gente está passando por essa crise? Ninguém sabe, né? Escondida debaixo dos panos, né? Agora a gente está pagando na minha opinião, a maioria da população desinformada, né? Nós estamos sem fôlego já para atravessar essa crise, está impossível. A crise política não seria também motivada por um sistema eleitoral que favorece a manutenção de eleições que parecem ser democráticas, mas que ainda são dominadas e controladas por interesses de gente ou de grupos estrategicamente alinhados para o enriquecimento de si mesmos? Raimundo Faoro, jurista e sociólogo gaúcho, faz uma análise sobre essa questão. A crise política não se deve a uma estagnação de uma minoria dissociada do resto da sociedade que vive alimentando-se e realimentando-se de si mesma? Diante disso, surgem perguntas que todos nós gostaríamos de respostas imediatas. A crise política no Brasil pode trazer algo de bom para a nação brasileira? A crise política brasileira tem solução?
E falando também sobre a responsabilidade da igreja como discípulos de Cristo no Brasil, quais precisam ser nossas convicções e atitudes no momento de crise política na qual passa o nosso país. Crise política, razões e oportunidades. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Crise política, razões e oportunidades. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Sempre que as crises chegam à nossa vida, acabam causando medo interior e real. E isso é um sinal de que as coisas não vão bem, sejam elas de ordem familiar, econômica ou política. Apesar de alguns terem uma visão otimista sobre o futuro do nosso país, temos de admitir que estamos passando por uma crise. Para o microempresário do ramo de recursos humanos, a crise começou a dar indícios de sua chegada no segundo semestre de 2014. No nosso segmento, que é o segmento de recursos humanos, a gente já começou a sentir logo após o término da Copa do Mundo. E com isso, na nossa empresa, a gente já foi se adequando em algumas situações para que não tomasse um baque muito grande de uma vez só. A médio prazo a gente não conseguiu detectar tão rápido assim, mas em curto prazo nós conseguimos tomar atitudes rápidas para que não afetasse tanto a empresa. Para se adequar à crise, William precisou reduzir custos, diminuindo a folha de pagamento e os gastos do dia a dia. Desde uma melhor utilização de um telefone, né, até um papel sulfite que você gasta a mais ou a menos dentro da empresa, que a gente chama de improdutivo. Dentro disso, a gente conseguiu trabalhar a conscientização dos funcionários para que a gente possa diminuir esse custo operacional e também com relação à função de funcionários que a gente acabou, sim, demitindo alguns, infelizmente, mas qualificando aqueles que estavam com a gente para que eles pudessem também não só absorver o trabalho, mas também fazer com qualidade. O interessante no caso do William é que os esforços para superar a crise acabaram se tornando uma oportunidade para aumentar a área de atuação da empresa. O resultado foi a inclusão de mais 3 atividades em sua agência de RH. Então a gente diversificou em algumas áreas dentro do nosso segmento para que a gente possa não ficar preso em um segmento e um setor. Diversificar para que a gente possa continuar tendo o mesmo volume de negócio, né? Porém de braços diferentes. Todos nós esperamos sair dessa crise. Como bem se sabe, o Brasil não está passando por sua primeira crise política e nem se pode pensar que ele esteja diante de sua última, pois, como bem se sabe, enquanto vivermos nesse mundo, estamos sujeitos a crises e mais crises. Aliás, as 7 constituições que já foram feitas no Brasil apontam não só o avanço democrático do país, mas também as crises políticas por trás delas. Entretanto, é em meio às crises que podemos aprender que nem sempre ouvimos aqueles que viveram antes de nós e que nos legaram bons conselhos e instruções. Aristóteles, por exemplo, filósofo grego que viveu no século IV a.C., escreveu em sua obra intitulada Política o seguinte: outro expediente usado pelos tiranos é a arrecadação exagerada de tributos. Apesar do eminente filósofo ter dito essas palavras há tanto tempo atrás e ter denunciado seus malefícios, ainda há muita crise política que decorre de cobranças exageradas de tributos. No caso do Brasil, além delas, a população sofre ainda mais, pois a cada dia se tem notícia do mau emprego do dinheiro público e de seus desvios de cunho criminoso. Diante do cenário de caos político, há muitas perguntas sobre a crise política no Brasil.
Quem nos responde é o advogado e professor universitário de Ciências Políticas, Renato Delova. O fator principal e que a sociedade passou a descobrir que existe efetivamente uma crise política, ou ficou mais escancarado, foi a partir da apresentação do ajuste fiscal, né? Que é um ajuste necessário para a situação do país. E nessa apresentação do ajuste, nós encontramos, nós não, mas talvez o Congresso ou os opositores encontraram uma maneira de fazer um apontamento negativo, defendendo interesses obscuros. Outra coisa, que talvez não seja o fator principal, mas também não deixa de ser um fator para chegarmos até aqui, nessa crise política, é o Lava Jato, a Operação Lava Jato. Nós temos agora também tivemos uma proposta de reforma política. A reforma política, ela é necessária, mas talvez discutida em um outro momento. A crise política brasileira tem solução? Tem uma solução, né? Vamos dividir esse poder e criar uma agenda para se discutir, e a sociedade deve acompanhar isso. Ainda durante a nossa conversa, o entrevistado fez uma comparação entre a atual crise política e uma outra situação que também tem afetado o país: a crise na economia. Uma coisa que a gente não deve confundir é que a crise política ela é diferente da crise econômica, né? E as duas crises elas ocorrem. Qual é a maior hoje? É a crise política. A crise econômica também ocorre, não só para o Brasil, mas num aspecto mundial, no plano internacional. Sobre esse assunto, quem nos fala é o economista Wellington Teste Sabaini. A crise ela continua permeando o mundo todo, né? O mundo todo ainda não está num momento pujante, né? Mas o Brasil está colhendo frutos de não ter feito o dever de casa nos últimos 4 anos. O governo brasileiro ele tomou uma série de medidas para estimular a economia, de forma que a gente não ficasse também estagnado. Só que essas medidas, na verdade, elas não tratavam a causa do problema, era apenas um subterfúgio. E aí, então, o novo governo, da própria presidente Dilma, né, tem que tomar medidas amargas, que é um remédio amargo, cortar, né, despesa, enfim, uma série de medidas impopulares que está afetando a imagem do governo, a popularidade e tudo mais. Não há como ficarmos alheios à crise que está à nossa frente, passando por cima de nosso equilíbrio financeiro, que gera desemprego, violência e fome. Por outro lado, é também possível dizer que em meio às crises podemos aprender com os bons exemplos de alguns países da Europa, América do Norte, Turquia e Coreia do Sul, que saíram de crises depois de recessão no século passado. Por outro lado, alguns países, mesmo tendo uma alta carga tributária, tomaram todas as medidas necessárias para que os recursos públicos fossem aplicados com prudência, planejamento organizado, habilidade profissional, eficiente supervisão e permanente manutenção. Há um interesse e um esforço de todos em todos os âmbitos para que juntos possamos sair dessa crise que nos assola, e a Igreja não pode ficar de fora dessa. Qual é a responsabilidade da Igreja diante de uma crise política e econômica? A Igreja de Cristo não pode ser uma espectadora do trágico. A Igreja tem uma tarefa, e essa tarefa é ela cumprir o seu papel de instrumento de Deus que vai cooperar para que algo bom, algo justo, seja construído num momento como esse. Quais precisam ser nossas convicções e atitudes no momento de crise política na qual passa o país? Nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus. E nesse sentido, seguir os passos implica em deixar realmente ser guiado por Ele, pelas suas virtudes, empenhar-se por expandir o seu reino na terra, que é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então, se somos discípulos de Cristo, nós não fazemos do momento da crise um momento somente de murmuração, como muitos fazem, não é? Nós somos um canal de boas notícias, nós ouvimos e recebemos o Evangelho de Cristo e precisamos agora vivê-lo e anunciá-lo mais do que nunca, pois isso é que a sociedade clama e isso que o nosso país carece, não só o Brasil, evidentemente, né, mas muitas nações carecem de conhecer o verdadeiro Evangelho, viver o Evangelho, para que ela possa superar as crises
Enquanto nós não nos rendemos a Cristo, ao Cristo que o Evangelho apresenta, nós vivemos dominados pela crise. Crise política, razões e oportunidades. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira. E será depois do intervalo, então não sai daí. Olá, gente boa! Como é que vai você? Sua família? Vai bem? E nesses tempos que o povo diz, tempos bicudos, você está com medo? A crise tomou conta de tudo, diz o povo. A crise é política, é econômica, é moral. O que a gente faz nos tempos da crise? Chorar? Reclamar? Amaldiçoar? Maldizer? Ajuda? Durante a crise, o que a gente faz e o que a gente pensa? Bom, primeira coisa é o seguinte, crise sempre houve nesse Brasil. Alguns de vocês que estão comigo lembram daquele tempo que a inflação era 80%, naqueles dias. A liderança espiritual da nossa igreja não fazia o que muitas igrejas fez. Para pagar o pastor, a igreja guardava o salário para pagar só no dia 5. O salário do pastor aplicado dava para pagar ele. Lá na nossa igreja, a gente recebia por semana para evitar que a nossa perda fosse muito. Ó que conselho maravilhoso, o conselho da 8ª Igreja Presbiteriana. Um parênteses aí. Estamos no Brasil, gente. Nós não moramos nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, e lá também tem as crises deles. Nós estamos no Brasil, no meio desses tempos que precisamos de orar. O tempo da chamada quase ingovernabilidade. O governo perdeu sua base política, também um país que vem construindo uma base política, a base de corrupção, de propina, de compra. Chega uma hora que a luz vem e brilha. E a crise econômica também, porque crise econômica sempre é sequela de influências globais e também má gestão. Má administração. Nenhuma família, nenhuma pessoa entra numa crise econômica e nenhuma nação sem que haja má administração e desonestidade. Bem, nós estamos no meio desse furacão. No meio desse furacão, como é que nós nos comportamos? Como é que nós agimos? Bom, nós voltamos os olhos para a eterna palavra de Deus. Eu quero ler um texto da Bíblia e depois compartilhar umas ideias e orar. Vamos lá? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em tempos de crise, olhar para o Senhor. As nações
se revolvem, as nações se complicam, mas o Senhor é Deus presente, o Deus das promessas, o Deus da Bíblia. Você que tem um temor de Cristo, não tenha medo. Você confie no Senhor, você olhe as promessas do Senhor e você busque ao Senhor. A Bíblia diz que Deus cria caminho no meio da tempestade. Eu estou falando quando a crise, ela atinge a nação, mas ela atinge você e atinge seu lar. Nesta hora, murmurar não ajuda, mas olhar para Deus e confiar nas promessas de Deus será fundamental. Ainda olhando a sua vida e sua família na hora da crise. A crise nunca é ruim para todo mundo, nunca. É o antigo provérbio, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Ore ao Senhor e diga ao Senhor, me dá uma ideia, faz a minha criatividade brotar, me dê percepção, quais são as coisas que no momento da crise, as oportunidades podem surgir e eu posso me reinventar pessoalmente e profissionalmente. A crise atinge também as finanças de igrejas. Como é que o pastor e o conselho da igreja vai se posicionar nesta hora para que a igreja continue desenvolvendo o seu ministério? Como cidadãos, nós precisamos orar pelo país. Nós precisamos orar para Deus julgar a corrupção, para Deus julgar a mentira, mas para Deus guardar nosso país, porque o país é maior, o Brasil é maior do que os partidos políticos, o Brasil é maior do que a corrupção, o Brasil é o nosso país. Olha para você ver que coisa boa que acontece no Brasil no meio dessa crise política inteira. O judiciário está trabalhando ativamente. Olha, é uma tensão. Se você olha a história recente do Brasil, os homens poderosos que estavam na liderança do Brasil há 10, 12, 14 anos atrás estão presos, acusados de corrupção, de mentira, de ladruagem. Quem que está acusando? Não é nenhuma revista, não é nenhum jornal, foi o Poder Judiciário do Brasil que declarou que eles são culpados. Aí os mensalões, os petrolões da vida, você acompanha isso aí tudo. Então isso é uma boa, Deus está olhando nossa nação. Oremos pelo judiciário, para Deus proteger, para que a verdade seja vista aí no Brasil e para que, mesmo uma geração sofrendo, o Brasil pegue de novo aquela marcha bonita de uma nação que tem um potencial extraordinário. Ore pelo Brasil. O Brasil está no G1, entre os países mais poderosos do mundo, você sabia? Olhando 50 anos na frente, o Brasil é o país de maior potencial de energia limpa do mundo, que é a energia do futuro. O Brasil é o segundo país do mundo com potencial para produzir alimentos para sustentar o globo. O Brasil é o país que tem mais recursos de água. Olha para você ver que coisa fantástica. Ore pelo Brasil. Ore para Deus, bramam nações, mas o Senhor está conosco. Deus vai abençoar o Brasil. Também haja, declare, fale, mande e-mail, faça alguma coisa que declare que você não está acomodado, não está insatisfeito, que você é contra a corrupção, que você é contra os desmandos e que você deseja que essa nação alcance um caminho novo. Como cristão, a gente ora, a gente trabalha, a gente ora pelas autoridades, mas a gente, num sistema democrático, a gente tem direito de declarar publicamente nossa opinião, seja através do seu Facebook, escrevendo o que você pensa com inteligência, seja através de manifestações em que a população declara que isso não está certo. Nós não estamos falando de bandalheira, de jeito nenhum, contra a bandalheira, contra quebrar as coisas, de modo algum isso deve acontecer na nossa nação. Mas a nação deve se posicionar. Como você sabe, políticos têm medo, políticos corruptos especialmente têm medo quando o povo começa a pôr a boca e a se manifestar. Manifestação sem oração e sem piedade não ajuda o país. Manifestação com violência, com quebradeira, não ajuda o país. Bramam nações, reinos se abalem, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
Não há como não ter crises políticas e econômicas por causa dessa maldade no coração humano e do pecado que tomou conta do sistema. Mas um crente em Cristo sabe que Deus está vivo, que a oração o Senhor responde e Ele diz assim, não tenha medo. Bramo nações, aquiete e sabei que eu sou Deus. Deus intervém no Brasil. Deus está intervindo no Brasil. Deus intervirá no Brasil. Diz a palavra de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e vou intervir e vou sarar essa terra. Nós queremos que Deus sare o Brasil. Nós queremos que os nossos políticos sejam transformados. Nós precisamos de transformação. Então, nessa hora de crise, não é hora de xingamento, de violência, é hora de orar, de agir com sabedoria e de trabalhar. É hora de empreender, é hora de pedir a Deus que mercados se abram para favorecer o Brasil. É hora de pedir a Deus que sua inteligência seja ativada. É hora de pedir a Deus que Ele crie um caminho para abençoar sua vida, sua família, sua igreja, nossa pátria, no meio dessa tempestade. O Senhor está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa crise vai passar, irmãos. Ela não vai ficar, não. É no intervalo. Quando há uma crise muito violenta, uma geração sofre. Passa angústias, passa tensões. Mas ela é quem paga o preço para que a próxima geração seja abençoada. Geração de, ou nossa mesmo, ou dos nossos filhos, ou dos filhos dos nossos filhos. Porque o Senhor Jesus está vivo. Creia nisso. Ele ouve a oração. Mesmo a crise pessoal vai passar. A crise na sua família vai passar. Mesmo que a sua igreja estiver numa crise, a crise vai passar. Bramam nações. Mas o Senhor disse, aquietai-vos, que eu sou Deus. Vamos olhar para Ele? Olhe para Jesus, ressuscitado e vivo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Dominando a história, comandando o mundo, olhando o Brasil, olhando sua vida, olhando sua família, olhando sua igreja. Não tenha medo não, meu santo pastor. Firmes no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque nessa hora que nossa alma tem mesmo angústias por causa da situação política, econômica de nossa pátria. Mas nós oramos ao Senhor para que o Senhor intervenha no Brasil, para que o Senhor julgue os desmandos no Brasil. O Senhor, e que o Senhor ponha luz para que as coisas sejam esclarecidas. Agora, Senhor, escreva uma história nova no Brasil. Uma história de bênção, uma história de progresso, uma história de recuperação, para que seja abençoado o povo do Brasil, seja abençoada a igreja no Brasil e seja abençoada essa família que hoje está passando dias de angústia. Assim eu oro com o perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, gente boa, o programa Cada Dia perto de você, trazendo essa mensagem de alerta, de fé e de esperança. Ligue para nós no 0800, de graça, hein? Ou mande uma mensagem aí na internet. E se você é de Belo Horizonte, visite a 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping, fácil de achar. Aos domingos, culto às 7, às 9, às 11, às 17 e às 19h30. Aguardo você lá, hein, gente boa? Um grande abraço. Jesus te proteja. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família.
Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.